Acabou a briga no São Paulo? Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, nós temos excelentes notícias do São Paulo, né? Muitas coisas acontecendo, coisas que nós antes nos preocupávamos, agora talvez não tenhamos que nos preocupar mais. Várias coisas acontecendo que a gente pode analisar no nosso tricolor. Vamos falar tudo aqui nesse vídeo, mas antes da gente começar, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, vão deixando like, vocês sabem, isso é importante, por isso que eu peço. Mas galera, se inscreva mesmo, se inscreve aí, ative o sininho de notificações para vocês não perderem nada. Vão deixando like, porque eu prometo que vocês não vão se arrepender. Galera, esse vídeo aqui é um oferecimento da Sertão Bets, uma casa de apostas excelentes. Lá você pode dar os palpites em todos os jogos do São Paulo, em qualquer jogo importante da rodada. Ela tem uma interface muito legal, a Sertão Bets. Então você que tá aí a fim de faturar uma renda extra, vai aí, se cadastra na Sertão Bets, tá aqui no QR Code. Primeiro link da descrição e primeiro link do comentário fixado, se cadastra aí, que você terá valor dobrado até R$100. Depositou 10, vai ter 20, depositou 20, vai ter 40. O valor dobrado, qualquer valor que você colocar lá, até R$100, ele vai dobrar. Gente, todos os depósitos são feitos em Pix e vocês retiram os valores até 24 horas, então é excelente, é muito legal. E para esse mês de maio, você se cadastrou, você tá usando a Sertão Bets ali para dar os seus palpites, né? Para fazer aquela sua fezinha. Você vai concorrer a um sorteio de R$500 especialmente para esse mês de maio. Então, tá esperando o quê? Se cadastra agora na Sertão Bets, que é muito legal, é muito top mesmo. Tá aí, ó. Você pode se cadastrar pelo QR Code, vai o link direto. Primeiro link da descrição no primeiro comentário fixado. Valeu, Sertão Bets! Galera, o São Paulo vai enfrentar o Fortaleza e eu tenho uma provável escalação aqui pra nós, né? Uma provável, muito que provável, e que aí ela nos diz muita coisa, né? Essa questão do Rogério, da diretoria, dos jogadores. Rogério versus diretoria, versus administração, versus elenco, jogadores. Tudo aquilo que a gente tão preciosamente, que nós tão analiticamente, né? Tão minuciosamente analisamos, conversamos, falamos dia após dia, né? O que pode ter? Tem várias vertentes disso. Nós vamos enfrentar o Fortaleza e a provável escalação nos diz muito. Nós sabemos que o Rogério está priorizando o Campeonato Brasileiro do que até a Sul-Americana a gente sabe que está em segundo plano, mas a gente não sabe até onde o São Paulo vai na Copa do Brasil, né? Até onde o São Paulo está disposto. Acho que se o São Paulo engrenar nas fases eliminatórias, pode ir para cima da Copa do Brasil, pode olhar mais adiante e até mesmo priorizar uma Copa do Brasil diante de um brasileiro por conta da situação. Se chegar numa semi, talvez, né? Se chegar bem longe, acho que o São Paulo vai força total, sim. Vai até arriscar colocar um time mais principal do que no brasileiro, mas vamos ver como é que vai ficar isso. Acontece que nós tivemos muitas coisas, né? Quando o Rogério chegou, que ele já falou do horário da fisioterapia, da água da piscina. Então aí nós percebemos que o próprio Rogério, ele tinha uma suposta rusga com a diretoria, ele tinha uma discussão com a diretoria que estava se tornando público, e agora a gente imagina que as coisas já tenham se acalmado nesse sentido no São Paulo, com aquela cobrança, que aquele talvez um desafeto do Rogério com algumas coisas que a diretoria vinham fazendo, a gente pode imaginar que já acabou. Nós percebemos que o Rogério separa o time em dois, né? Nós temos um elenco principal, um elenco que talvez seja o time titular fixo de São Paulo, com o elenco reserva, um elenco que o Rogério vai trabalhar cada jogador individual, como nós vimos contra o Everton na Sul-Americana. Aí vem aquela discussão, mas Tidico, o Patrick não era pra ser banco, era pra jogar Gabriel Neves, Andrés Colorado era pra jogar mais, o André Anderson não joga o brasileiro, o Nicão, a gente fica nessa discussão, o Éder não pode ser titular, tem o Luciano, tem o Rigoni mesmo que em má fase, Marquinhos, então tem várias coisas acontecendo ao redor disso que dá pra gente ter essa conversa nesse vídeo. Nós vimos que o elenco contra o Everton foi um time reserva, e contra o Fortaleza já vai basicamente time titular, né? Tem uma provável escalação, acredito que é muito isso aqui, e a partir disso dá pra gente falar desse bom relacionamento do Rogério com a diretoria. Nós temos aqui Jandrei no gol, provável, tá galera? Mas muito provável mesmo. Jandrei no gol, Arboleda e Diego Costa, dupla de zaga, Rafinha e Wellington nas laterais, nas alas laterais. Meio de campo, Andrés Colorado, Rodrigo Nestor e Igor Gomes, Alisson, Éder e Caleri. Acredito muito que o Rogério vai entrar assim. Esse é o time que o Rogério vem nos dizendo que é o time titular. Acredito muito que o Rogério vai entrar assim. Se entrar diferente disso aqui, acredito que seja um jogador no máximo, talvez dois. Mas eu acho que hoje essa é a base do Rogério. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, quem que é. Mas galera, o que eu quero dizer com tudo isso? Nós tínhamos no começo o Rogério pedindo jogadores, pedindo reforços. Nós vimos que os reforços chegaram como Andrés Colorado,
Jandrei, né, que é um cara de menor expressão, mas chegou o Nicão, chegou o André Anderson, chegaram alguns jogadores, né, jogadores que o Rogério pedia, volantes meio de campo alto, né, essas coisas assim, foi mais ou menos, chegaram os caras mais ou menos no perfil que o Rogério pedia. Então, a partir disso, a gente consegue entender. E aí a gente fica pensando, mas por que não joga? Por que o Rogério não dá mais moral pra esses caras? Nós temos uma tendência a pensar, né? Nós que consumimos o São Paulo, analisamos dia a dia, o dia a dia do clube, tudo. Nós que consumimos o São Paulo, a gente nos contesta, a gente começa a contestar algumas escalações, né? A gente começa a contestar o fator Igor Gomes, o fator Nestor, às vezes Gabriel Sara, que agora tá machucado, mas muitas coisas a gente contesta no São Paulo Futebol Clube, né? Léo Pelé, é que o Igor Vinícius agora se concretizou banco, mas Igor Vinícius. Então a entrada de Reinaldo. Então, a grande discussão é que nós temos para nós que talvez a diretoria incentive o Rogério a colocar jogadores como Igor Gomes, Nestor, Sara, Thales, alguns jogadores ali que a gente não vê rendendo tanto, às vezes, para um incentivo para venda, que uma coisa é até uma coisa necessária. Só que a gente até entende a entrada desses caras, mas não uma certa não absoluto, né? O Rogério ele nos fala que o Igor Gomes ele é um cara absoluto. Eu particularmente não entendo assim e eu vejo que alguns, acho que até a maioria, também não entende assim esse absolutismo pelo Igor Gomes. Nós temos uma boa notícia e uma ruim. Para mim, tem jogadores no São Paulo que poderiam render mais que o Igor Gomes no meio de campo. Isso é opinião minha. Também comentem o que vocês acham, porque isso é importante. É opinião minha. Eu acho que tem alguns jogadores que poderiam fazer mais que o Igor Gomes. Mas aí nós podemos perceber um certo alinhamento do Ceni com a diretoria. O Senna ele nos deixa claro que ele gosta do Igor Gomes, ele fala isso pra gente, mas a gente sabe também, a gente pode imaginar que talvez a diretoria queira também que esses jogadores joguem pra efetivamente vender. Não sei por que não vendeu, né? Não sei por que não vendeu o Sara, o Igor Gomes quando tiveram. Aí eles vão falar, mas é muito barato, pechincha. Eu até concordo de não vender tão barato, mas alguns jogadores eu acho que tinham que ter. Tinha que olhar direitinho, né? Se vai render mais, se não vai. Por exemplo, o Sara agora machucou, a gente não sabe se vai ter o valor depreciado e tal. Então, isso tudo é o que a gente fica pensando. Mas, diante disso, eu acho que a gente pode entender que, de qualquer forma, o time principal, o time reserva, seja ideal ou não, eu acho que tomara que tenha um alinhamento da diretoria do São Paulo com o Rogério Ceni, coisa que a gente viu que no começo não tinha. Rogério reclamando de algumas questões administrativas ali, né, questões corriqueiras do dia a dia. Mas tomara que esteja acontecendo, porque independente de qualquer coisa, independente se a escalação seja ideal, se o time seja ideal para mim ou para você, a gente sabe que nada vai acontecer no clube se a diretoria estiver rachada com a comissão técnica e vice-versa, né? Se tiver qualquer probleminha, a gente sabe como as coisas funcionam no futebol, né? Que um jogador que torce o nariz e aí começa a poluir o elenco contra o treinador, aí o treinador não gosta do trabalho que a diretoria tá fazendo, a gente sabe que essas coisas, infelizmente ou felizmente, não sei, isso são coisas do futebol e que acontecem diariamente. E aí nós temos a outra questão da insistência, né? Que nos fala também, né? A gente fala assim, mas por que não tenta mais o Nicão? Por que não tenta mais o Patrick? Por que o André Anderson, que chegou, que é um cara novo, é um cara de Europa, é um cara rápido, é um cara que, a princípio, as primeiras impressões do perfil do jogador agrada o Ceni? Por que caras assim não tem mais oportunidades? O próprio Gabriel Neves, que a gente não conhece jogando, né? O Gabriel Neves pode ser um jogador excelente ou um jogador péssimo. Ninguém, no São Paulo, ninguém pode falar que conhece, porque nós mal vimos o Gabriel Neves jogando. Então, eu acho que talvez o Rogério, o discurso dele mudou bastante. No começo era, nós não vamos chegar em lugar nenhum porque nós não temos reforços, nós não temos um elenco. E, gente, na moral, sinceramente, eu vejo que o São Paulo tem elenco. São Paulo tem muitos jogadores para várias posições. Pode não ser o melhor elenco do Brasil, também não acho que seja, mas o São Paulo tem vários jogadores. Só de meio campista tem Luan, Andrés Colorado, nós temos o Patrick, Nicão, Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes. Nós temos vários jogadores, né? Gabriel Neves. No ataque nós temos Luciano, Éder, Rigoni, Caleri, Marquinhos, Alisson. Então eu acho que não é o melhor elenco do Brasil, não estou falando isso, mas nós temos um elenco para fazer pelo menos diferente do
diferente do que a diretoria do São Paulo e o próprio Rogério vinham e vêm falando pra nós todos os dias. O Belmonte, toda vez que aparece, o Casares perdeu, mas é isso mesmo. O São Paulo vai perder, tá falido e tal. Eles chegam e depreciam o clube o tempo inteiro, né? Eles chegam e jogam o São Paulo no lixo todos os dias, falando que é isso, não tem nada pra esperar, que o trabalho ainda precisa ser muito feito. Eu concordo que nós temos muitas coisas pra acertar, tem muitos problemas ainda no São Paulo, mas eu acho que nós temos elenco, falando nível Brasil, nós temos um elenco interessante, um elenco legal pra brigar pra algumas coisas um pouquinho melhores, sim. E eu espero que agora, com a entrada desses jogadores, com o Rogério insistindo em algumas peças ali que provavelmente agrade a diretoria, eu espero que, independente de eu achar certo ou não, e vocês também acharem certo ou não, eu espero que esteja acontecendo um alinhamento mútuo ali, de que pelo menos o São Paulo é um só em termos de cima para baixo, né? Diretoria barra gestão, barra comissão técnica versus jogadores e elenco. Eu espero que o São Paulo pelo menos esteja conseguindo fechar esse ciclo, esteja com um bom ambiente lá, diferente do que a gente via no começo do Rogério Ceni no São Paulo, né? Mas é isso aí, galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Sertão Bets aí, ó, primeiro vai aí, ó, que se cadastra que é muito legal, primeiro link da descrição, primeiro comentário fixado. E é isso aí, o vídeo de hoje foi esse, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, vão deixando like, obrigado e até a próxima.